Alô, alô! Salve, salve, ateliê cotidiano! Vamos achar aqui a Gabriela Viana. Vamos ver se vai dar tudo certo. Dia, tudo bem? Amiga, tudo. Como é que tá o áudio aí? Tá tudo certo? Tá tudo certíssimo. Eba! Então, meu amor, vamos aí abrir as portas do ateliê, neste Vamos espaço lá. online. Parezinho aqui. Aqui o cafezinho. Que horas são aí? Aqui são 3 3 da tarde. Aham. Aqui são 10 horas e bom dia, ó, minha cara de quem acordou faz pouco, É o seu, cuidando já de é o filho. seu café da manhã e o meu café da tarde aqui. Exato, é bem, né? Meio tempo, né? E aí, minha flor, vamos adentrar o tema aí da nossa super live, ritmos e ciclos naturais para Sim, planejamento. exatamente. É muito legal a gente falar desse tema porque a gente está bem na entrada, né, de ciclos agora da natureza. Aqui na Europa entrando com o ciclo do outono e aí no Brasil entrando na primavera, né? Então é muito especial esse tema. Cabe super aqui, né? Exatamente nesse momento, né? E a gente está numa transição agora para a lua cheia, hoje, né? Aham. Com essa primavera chegando aqui, outono aí, né? Esse equinócio, né? Aham. Esse alinhamento também, né, Gabi? Sim. Então, a gente pode se apresentar, acredita? Né? Você quer começar ou eu? Começa você. Eu? Aham. Bora. Então, gente, eu sou a Morena, eu sou mãe do Caetano. Eu sou uma pessoa com multi paixões. Sou apaixonada por arte, apaixonada por pessoas, apaixonada pela natureza. E acabo trabalhando com várias coisas que são relacionadas a isso. E não tenho muito um limite mesmo, não me dou muito um limite para criar, para me permitir estar aprendendo, crescendo, desenvolvendo as minhas áreas artísticas e os meus trabalhos. E para isso acontecer, para mim foi uma conexão muito forte com o planejamento, com a possibilidade de fazer muitas coisas acontecerem concomitantemente. Olha essa palavra, fazia tempo que eu não ouvia. Mas assim, é uma vontade, às vezes assim, a gente pensa, eu vou fazer agora esse projeto aqui, vou apresentar esse espetáculo. E aí deixo todas as outras coisas de lado. Quando a gente é mãe, a gente entende que não tem como, né, fazer um projeto filho Exatamente. e deixar outras coisas de lado, porque simplesmente não tem como, ou vice-versa. Então, eu comecei a sentir muito essa vontade de fazer todas as coisas acontecerem no ritmo delas, entendendo o meu próprio ritmo e organizando isso no tempo. E aí eu conheci a Gabi, né, há muitos anos atrás já, né, Gabi? A nossa amizade já tem mais de, sei lá, quase 20 anos, né, amiga? Mais ou menos. Eu acho. Lá de São Paulo. E a gente trocou muito a respeito de planejamento numa outra época, onde eu nem tinha ouvido falar muito em bullet journal. A Gabi já estava super na Gabi, depois a Gabi vai contar Bom. essa parte. Mas a gente começou a trocar em vários momentos na gravidez, em momentos da maternidade depois, para justamente voltar à retomada do nosso trabalho. E eu comecei a sentir muita diferença. Eu comecei a sentir que a minha vida, assim, transformou. Eu saí de um estado de... Eu só amamentava e cuidava do meu filho, literalmente, para começar a realizar os meus projetos, voltar a realizar os meus projetos artísticos. Então foi, assim, o planejamento para mim, assim, ele sempre me salva, como eu falo para a Gabi, né? Quando a gente voltou a conversar também agora,
eu falei justamente isso para ela. Falei, olha, Gabi, eu volto para planejar, volto para minha organização, aquela organização de sentar, colocar tudo no papel e tudo começa a acontecer, sabe? E aí estamos aqui agora, novamente, com essa live, trazendo o como esses ritmos também estão influenciando a nossa vida, os nossos projetos, e o quanto isso também fez o nosso ateliê cotidiano amadurecer, né? Que esse conhecimento, ele era, a princípio, um conhecimento que ficava mais agregado ao nosso trabalho, né, Gabi? E ele virou cada vez mais central ao nosso trabalho, né? A questão dos ciclos e dos ritmos que a gente vai falar hoje. Sim, exatamente. Então, vou me apresentar, eu sou a Gabriela e sou professora de francês, sou formada em letras, sou doutora em ciências da linguagem. E, para mim, assim, sempre a questão do planejamento, da organização, da gestão do tempo de forma geral, ela sempre foi muito importante. Até porque quando a gente trabalha de forma, vamos dizer assim, sem um patrão, sem alguém, né, assim, de uma forma mais autônoma, mais autogerada, autogestada, você precisa de um planejamento, né? E quando eu entrei no doutorado, foi isso que aconteceu, porque quando você entra num projeto de pesquisa, você acaba tendo que fazer os seus horários e ninguém fala para você, olha, vai começar 8 horas, terminar às 18, vai fazer isso, vai fazer aquilo, então você precisa, né? E daí, né, como a Morena falou, nós tivemos, foi muito engraçado, né? Porque nós conhecemos há muitos anos, depois eu vim para a França, e mesmo nós estamos assim, estando longe, a gente teve filho numa época muito próxima, né, amiga? A gente engravidou, né? A gente foi muito próximo, 6 meses de diferença. E aí, então, me tornando mãe, justamente, né, tem essa questão, que quando você se autogera já é difícil, já é uma coisa, mas quando você tem uma outra pessoa que depende de você, e o teu projeto que você está fazendo, né, de vida, seja ele trabalho, um projeto de vida, tem que continuar, mas ao mesmo tempo tem a tua família. Então aí é que a gente tem que realmente ser ainda muito mais, não, eu não sei se a palavra seria assim, organizada, porque não é para ser no sentido duro da palavra, sabe? Tipo, tem que ter uma organização muito fiel e não sei o quê. Mas assim, compreender como que o seu corpo funciona, compreender é muito mais do que simplesmente pegar uma agenda e falar, olha, das 9 às 10 eu tenho que fazer tal coisa, das 10 às 11 eu tenho que fazer outra, mas sim você ter a consciência de que o seu corpo, ele funciona por ciclos, que o seu corpo é influenciado pelos ciclos externos, então a gente vai falar hoje, né, sobre os ciclos da natureza, sobre os ciclos lunares, enfim, de várias coisas, e como que isso afeta a sua caminhada. Porque daí, quando a gente começou, né, pelo menos para mim, quando eu comecei a entender isso, aí tudo era uma dança, sabe? Era muito mais fácil. E é muito mais gostoso. E aí começa a trazer a leveza, porque você tem de um lado a leveza de poder saber que não, tá tudo tranquilo, mesmo em momentos, a gente vai falar aqui, né? Mesmo em momentos, às vezes, de outono e inverno, tá tudo bem, a primavera vai chegar, o verão vai chegar, vai dar tudo certo, sabe? A gente tem essa consciência e isso é muito gostoso, isso é muito legal. Então, quando a gente quis, né, trazer esse projeto, né, para poder compartilhar com outras mulheres, justamente, que têm um perfil muito parecido com o nosso, então nós empreendedoras, ou trabalhando de forma autônoma, de qualquer forma, a gente tem essa necessidade de ter essa questão centrada, assim, né? E aí, assim, sempre voltar para o papel e para a caneta é sempre um lugar muito gostoso, né? Um lugar que a gente se sente, assim, segura e fala assim, ai, tá tudo aqui, tá tudo bem, sabe? Não tá só na minha cabeça. Às vezes, quando a gente tem muitas paixões, né? Que nem a gente faz muita coisa, eu gosto muito de também fazer coisas manuais. Então, fazer as coisas, né, manuais, fazer as coisas com os meus filhos, trabalhar, enfim, tudo isso acaba que você fica pensando assim, nossa, mas como é que você consegue fazer tanta coisa? E na verdade é simplesmente uma questão de como você gerencia o seu tempo, né? E acho que uma coisa importante também que eu sempre falo, assim, eu sempre me lembro é que não é uma questão de que a gente, assim, gestar o tempo não é conseguir colocar nas 24 horas todas as atividades que você quer fazer, mas sim ter a liberdade de escolher aquilo que você quer fazer e fazer aquilo que realmente importa. Exato. Né? E esse ponto é bem importante, né, Gabi? Eu sinto assim que muitas vezes a gente, quando começa, tem uma noção de planejamento,
a primeira coisa é ter uma visão mais enrijecida de organização, disciplina, é, é, tabelas e tudo mais, né? E aí isso repele as pessoas de um grande conhecimento, que a gente já conversou muito sobre isso, né? Que a questão é muito o autoconhecimento voltado à gestão de tempo, né? E não a gestão do tempo né? Como se fosse a única coisa, né? Ou a principal coisa. A principal coisa é o autoconhecimento gerado pela gestão de tempo. Exatamente. Porque daí você começa o quê? A entender as tuas prioridades, o que é inegociável, né? O que precisa ter todos os dias da tua vida, por exemplo, né? Dentro de uma rotina ideal ou dentro de uma necessidade, né? De trabalho, de exercício físico, enfim. Né, e de projetos, né? E de manualidades, por exemplo, né? Como colocar as manualidades, né? Como a gente fala muito sobre criar uma cultura de hábitos que façam com que a gente realize aquilo que a gente deseja, né? Através de quê? De rituais. E esses rituais, eles também estão muito associados aos ritmos. Né, Gabi? Eu acho que a gente podia começar a falar sobre a questão da primavera, já que a gente está nesse momento, né? A gente vai primavera, outono, o quanto isso influencia no nosso planejamento. E aí depois eu falo um pouco sobre as nossas luas internas e externas, né? Como que a gente lida no ateliê cotidiano com essa informação. E aí a gente segue esse papo gostoso, nosso cafezinho. Ó, eu acho que uma coisa importante, assim, que a gente precisa... Acho que eu queria só adicionar o que você falou, que essa questão de ser uma coisa enrijecida, assim. Porque muitas vezes a gente tem realmente essa noção de que planejar é uma coisa difícil, é uma coisa chata, é uma coisa, assim, muito, sabe, quadrada. E, na verdade, não é sobre isso, né? Não é sobre isso, é sobre você conseguir justamente... É uma dança quase, né? E você vai ali pegando as coisas que você quer. É muito fluido, é muito gostoso, é realmente autoconhecimento, porque aí você sabe, é que nem você falou, né? Você sabe o que você quer. É realmente assim, olhar e colocar na tua, né, como prioridade, aquilo que é prioridade, né? Sem ficar cansado. E essa questão de você poder fazer as coisas que te nutrem, né? Então, fazer coisas manuais quando te nutrem, fazer um yoga, fazer uma dança, né? Tudo isso, assim, é muito gostoso porque você faz aquilo que te nutre e aquilo que te deixa feliz. Então, é sobre viver da forma como você quer viver, sabe? Você realmente fala assim, não, eu quero fazer tal coisa e chegar e fazer. E aí, quando a gente entra para falar sobre ciclos da natureza, agora vocês estão aí no Brasil, né, num ciclo muito gostoso, muito maravilhoso. Tá lindo aqui. É lindo, tá lindo é primavera. Hoje fez muito chuva, mas agora tá sol hoje. Sim. E assim, apesar de no Brasil as estações não serem tão marcadas quanto na Europa, né? Que na Europa é muito marcado a primavera, né? A gente tem a sensação térmica, eu quero dizer, né? E de forma geral, assim, o que a gente vê visual também, né? Visual, assim, tudo, né? É muito marcado. E uma coisa importante que eu acho legal, assim, quando a gente começa a entender a questão dos ciclos, é primeiro que os ciclos da natureza eles influenciam nos nossos próprios ciclos. E aí as pessoas podem fazer assim, ah, não, mas que papo místico de que a primavera vai influenciar, não sei o quê, nananana. E simplesmente é uma questão, né? Tipo, um negócio assim, faz amor. né? Que na verdade tem a ver com a incidência de raios solares e a captação que a gente tem desses raios solares, né, no nosso corpo e a produção hormonal que está ligada com tal captação da luz. Ponto. Final. Então, assim, a gente tem, na primavera e no verão, nós somos mais férteis, os seres humanos, também, outros animais também. Nós, de forma geral, nós somos seres, assim, nós estamos inseridos. Ontem eu vi um termo muito legal, eu assim, uma menina que falou assim, eu também sou filha do capitalismo. Eu achei ótimo. E aí eu fiquei como nós estamos inseridos nesse sistema capitalista, né? Que eu achei ótima a palavra. Eu adorei, achei muito, muito legal. O que acontece? Nós estamos com mais energia e mais férteis e com mais garra e com mais força, normalmente nos ciclos em que nós temos mais incidência de luz. Então, quanto mais luz, mais serotonina a gente vai produzir também, então a gente está mais disposto. Agora, quanto menos incidência de raios solares tem no outono e no inverno,
que os dias são mais curtos. É claro que aí no Brasil, como eu falei, né? Vocês têm dias que às vezes no inverno começa às 6 da tarde, né? A escurecer. Uhum. Quando a gente começou, né, o nosso projeto em 2020, eu morava na Inglaterra, agora eu voltei para a França. E na Inglaterra escurecia 3:30 da tarde. 4 da tarde tem a estrela no céu. Assim, era noite. Era horrível. Era muito Nossa, esquisito, assim, para mim como brasileira, né? Depois eu me acostumei, mas sim. tem uma diferença muito grande. Então, assim, como você tem um dia menor e como você tem menos incidência, a gente costuma ficar mais cansado, a energia, ela, né, ela tende a ser menor, a gente vai produzir mais hormônio do sono. É normal. Tem alguns animais na natureza que hibernam durante o inverno, justamente. Eles dormem, Uhum. né? Nós, seres Isso. humanos, não fazemos isso, né? A gente não hiberna, mas a gente tem um ritmo também que vai ser um pouco, vai ser mais lento, né? Vai ser, tanto é que os O alimentos ritmo que vai mudar, né? o ritmo vai mudar. Os alimentos que a natureza nos dá são alimentos gordos, quentes, para que a gente consiga guardar a gordura, né? É diferente quais as Uhum. coisas que a gente come no verão e que a gente come no inverno, né? No inverno a gente precisa dessa Total. gordura, dessa coisa quente, né? O alimento tem que estar quente, tem que ser Uhum. gorduroso, né? Para que a gente consiga passar. E aí o que que a gente faz é que a gente normalmente acaba trabalhando mais no inverno e tirando férias no verão, né? E aí quer dizer que É o sistema capitalista. é o É o sistema, sistema capitalista. é o sistema Que quer que a capitalista. gente produza naquele momento que a gente não tem energia tanto para produzir, né? Exatamente, Vai entender. exatamente. Então, assim, é claro que. E você sabe que eu aprendi isso? Foi muito legal, porque eu aprendi isso lendo há muito tempo atrás. Eu gostava muito. Bom, eu sempre estudei muito Ayurveda, né? Você sabe, né? Eu gosto muito da Ayurveda, mas eu Adoro também também. eu me identifico muito assim com a ciência ayurvédica. Mas também tem uma outra ciência que é mais chinesa. Eu tô tentando lembrar o nome agora, que eu li um livro muito legal sobre medicina. Eu vou lembrar daqui a pouco. E foi nesse livro que falava sobre essa questão dos alimentos, né? Era um livro que falava sobre os alimentos e sobre o processo de digestão, né? E falava sobre assim, sobre como que o nosso corpo vai digerir, como que, né? E aí eu falei assim, nossa, mas é claro, né? Tipo, é meio que óbvio. E por Sim. que é que a gente não, então, se beneficia? Porque, obviamente, a gente acaba tendo que as escolas, elas vão funcionar nesse período em que você tem o verão como tempo livre, normalmente. Então, você não, Uhum. assim, tem sistemas Até os hierárquicos, teus filhos vão. né? Mas é uma questão assim, às vezes você não pode simplesmente falar, não, eu quero trabalhar nesse período e tal, eu quero descansar nesse e tal, porque a gente está inserida nesse sistema e você tem que fazer parte dele. Mas aí, tendo essa consciência, né, e sendo possível, você pode já se cobrar menos, né? Sim. Já saber que durante o outono, né, é um momento de renovação da natureza, né, e pensar, folhas caem, normalmente no outono nosso cabelo cai muito também, é uma questão de ciclos Uhum. naturais mesmo, então tem menos luz, nosso cabelo cai, a pele muda, as coisas que a gente come mudam, a gente tem mais sono, então assim, respeitar esse período, né, e se dar mais tempo de fato para, então assim, por exemplo, numa rotina em que você tem luz e que você acorda às 5 horas da manhã, mas que você acorda às 5 horas da manhã com bastante luz, é muito diferente do que você acordar no inverno às 5 horas da manhã, Nossa, com certeza. sabe? Então, assim, o milagre Você da tem manhã, você tem mais sono, você tem mais né? sono. O frio te impede te impede não, né? Mas te dificulta Dificulta. mais de sair da cama, de ter o prazer, né? De pular da cama para fazer, né? Muito. Tomar um banho, né? Por exemplo, às Então, 5 da manhã, num exatamente. banho congelante. É um banho. Pois é, e aí assim, então assim, ter isso em mente e saber que você não precisa, sabe? Se cobrar da mesma forma uma produtividade e igual Sim, primeiro, em todas as estações do ano. Primeiro, porque essa produtividade ela não existe, né? Você pode querer ser produtivo igual, mas o que vai acontecer é que, bom, às vezes as pessoas adoecem, a gente adoece muito no inverno também, né? O sistema imunológico fica mais fraco, sim. a gente tende a pegar mais doenças.
É normal, todo mundo fica muito mais doente no inverno do que no verão, né? É, Assim, verdade. Verão eu nunca fico doente, claro. e aí, assim, o nosso sistema imunológico ele fica mais debilitado. Então, é claro que sabendo disso, eu não posso fazer nada. Eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu acordo assim, né, qualquer, né, tudo bem. Mas aí, sabendo disso, você pode, de repente, dormir uma hora mais cedo, trazer ali alimentos que vão te reconfortar, que vão proteger o teu sistema imunitário. Normalmente, os alimentos da estação, né? Aqui, por exemplo, no Uhum. inverno, quando tem mexerica, quando tem laranja, que tem muita vitamina C. A natureza dá pra gente aquilo que a gente precisa, Dá. né? Então, Ela nos assim, mostra, né? Ela nos mostra a gente que vai lá e pega, né? Ela exatamente. nos mostra. Tá ali, na arvorezinha, mas a gente tem que fazer a atitude. A atitude é nossa. Né? Então, assim, né? Você ir lá e você comer aquilo que a natureza te oferece naquela estação é muito importante porque é o que você precisa, né? Não é à toa que aquele alimento está ali disponível naquele momento. Então, normalmente são os nutrientes que o teu corpo precisa e saber se respeitar. E aí, quando a gente pensa em gestão de tempo, pensando justamente nessa questão dos ciclos externos que influenciam os nossos ciclos internos, né? Então, antes de passar para os ciclos internos, já é ter essa consciência. Já é ter uma consciência de que, olha, o que está à minha volta me influencia, né? Uhum. Então, E o também que essa questão. Desculpa, travou um pouquinho. Como é que é, é, Gabi? e assim, o que que eu posso fazer, então, já tendo essa consciência, para tornar o meu dia mais leve, sabe? Para tornar o meu. Porque isso vai, com certeza, já fazer você botar prioridades e já dar uma tirada nas coisas, dar uma enxugada, sabe? Assim, naquelas. Ah, isso aqui acho que não, sabe? Uhum. Isso aqui não, para esse momento vai ser difícil começar, por exemplo, né? E até vou dar um exemplo bem prático meu, assim, relacionado a um exemplo, né? Eu resolvi, tô sem praticar yoga há um tempo, assim, Uhum. né? Dei uma parada no yoga, assim. Não parei de dançar, mas parei, assim, de praticar o yoga somente, assim, né? Tô usando mais o yoga como um alongamento. Só que eu sinto falta de ter a disciplina, sabe? De ter a prática. E aí eu comecei a entender que... comecei a entender. Aí no inverno comecei a fazer e comecei a tentar fazer, me organizar e não foi o momento. E aí agora que tá começando a esquentar, né? Eu tô começando a voltar a botar uma prática que eu gosto muito de fazer com o Caetano, que é acordar, tomar café da manhã e ir pro rio, ir pra beira do rio, ficar lá. E aí, na beira do rio, fazer um yoga de 10, 20 minutos, não precisa ser uma coisa de uma hora, a prática, que, né? Mas assim, aquele contato com a natureza, justamente, né? E de você poder estar o que é onde? No sol. Pegar aquele momento de sol de manhã, né? Que de manhã normalmente é o meu período mais que eu fico com o meu filho, que ele não foi pra escola, né, ainda de manhã, então de manhã eu tô mais em casa, resolvendo coisas de casa. E antigamente, assim, desde que eu cheguei aqui na Guarda, e morava aqui na Guarda, eu ia quase todos os dias pra beira do rio. E aí eu me mudei, fui pra Pinheira, que é uma cidadezinha do lado, que é um bairro do lado. E aí perdi um pouco que também tem praia, mas eu perdi um pouco essa mania, porque esse hábito, né? Porque era uma coisa que eu fazia aqui. Eu me mudei lá no inverno também, Sim, né? E aí, bem isso, assim. Então, são coisas que você vai vendo, assim, na prática, o quanto faz diferença você retomar atividades, por exemplo. Às vezes, né? Vou começar um hábito no inverno, poxa, de repente não tão cedo da manhã, ou não tão de noite, né? Porque isso vai facilitar que as coisas, que você consiga cumprir aquele objetivo, né? Porque senão a gente começa também a se colocar, o que acontece muito, né, Gabi, quando a gente não considera as estações, é que a gente começa a colocar é, metas inatingíveis ou hábitos que não vão ser possíveis de você realizar. E aí isso vai te frustrar, e aí você vai dizer, isso é o problema do planejamento, isso não é para mim. Sabia que planejamento não era para mim, viu? Eu coloco ali na minha agenda, alongar, terças e quintas, sei lá, e aí não vou lá e não faço, mas pô, é inverno. Que horário que pode ser no inverno? Né? exatamente. Considerando, e eu sempre penso nisso, sabe, Gabi? Considerando que eu vou, no verão, eu vou ter que mudar esse horário. Ele vai ter que ser mais cedo. Com Porque certeza. já, tipo, 9 da manhã, 10 da manhã aqui, é muito É muito sol, já, quente. né? Exatamente. Então, compreender isso, assim, né? Que eu acredito que olhar para nossa
nosso, nosso planejamento de cima, né? Olhando as estações, e acho que isso que você falou também é muito legal, ajuda a gente a ser mais... Eu acho que o planejamento nos ajuda a isso, né, Gabi? Nós somos mães, temos muita responsabilidade, né, com nossos trabalhos e outras pessoas que a gente também compartilha nossos conhecimentos da aula, enfim. A gente tem uma responsabilidade mesmo grande e a gente precisa de mais leveza para nossa vida. A gente precisa estar com a nossa cabeça leve, nossa cabeça, né, podendo criar, podendo desenvolver coisas, podendo fazer coisas que eu acho que o planejamento, acredito piamente nisso, né, vivo isso, é o que faz com que a gente possa estar mais leve fazendo tudo que a gente faz, né? Acredito Exatamente. que é o Primeiro, caminho. sim, primeiro porque a gente conhece o processo, né? E a gente se conhece também. E daí, se você começa a fazer uma coisa sem ter em mente quando que aquele objetivo pode ser atingido, quais são os meios que eu tenho para poder fazer aquilo, né? Enfim, tem várias coisas, né? Hoje a gente está falando sobre os ciclos, né? Mas assim, enfim, bastante coisa para a gente poder levar em consideração. Mas se você, que nem você falou, você tem esse objetivo e daí você simplesmente não leva em consideração uma coisa simples que são os ritmos, ou seja, o ambiente o qual você está inserido naquele momento e o ambiente muda, né? A cada 3, 4 meses ele vai mudar. E se você não leva isso em consideração, assim, é muito ruim com você, é muito rude com você mesmo, né? Você não tá se tratando bem. É como se você soubesse, você olhasse para uma criança e visse que ela tá com uma dificuldade porque tem alguma coisa que ela não controla e que tá vindo de fora e que você quisesse que ela tivesse o mesmo resultado, sendo que você tá consciente de que não tem, aí não faz sentido, né? Então por que que você vai fazer isso Total, com você Gabi. mesmo, né? Por que que você vai se colocar enfim, esses objetivos que não são reais, assim. Então, realmente, isso é uma coisa que, Que que a tu vai, gente precisa. assim, é que às vezes a gente acaba se frustrando se a gente coloca, né, essas metas muito inalcançáveis. E às vezes essas metas inalcançáveis também estão, né? E é isso nosso, que a gente está trazendo, também estão relacionados ao tempo, né? Ao ritmo da natureza, né? E aí eu vou aproveitar e estender isso para o ritmo da lua, né? Para Uhum. os ciclos da lua. E nesse sentido, eu sinto assim que a natureza ela está o tempo inteiro, Gabi, nos ensinando a mudar. A natureza está o tempo inteiro nos instigando e nos incentivando a seguir, a não ficar, a não estagnar, né? Que a gente já falou até sobre isso no ateliê, né? O Uhum. que, né? Só quando a gente não tem vida que a gente não se movimenta, né? Só o que não tem vida não se movimenta, né? O que tem vida, o que está vivo, está o tempo inteiro se movimentando. Sim. E a lua externa, né? Que é a lua nova, cheia, né? Minguante, crescente, né? Não, não necessariamente nessa ordem, né, Gabi? Mas o quadro das luas, essas 4 fases lunares, elas também afetam o nosso planejamento, afetam o nosso humor. E a gente consegue ver isso hormonalmente também, assim como a gente sabe que a lua, ela influencia as marés, ela influencia as nossas águas também internas. A lua externa influencia as nossas águas internas. Então, quando a lua está nova, a lua está escondida ali no céu, a gente se sente mais num momento mais introspectivo, né? Essa é a energia do céu. Essa é a energia das águas que nós estamos recebendo da Uhum. natureza. Então a gente se sente mais num período mais reflexivo, onde a gente está mais intuitivo, onde a gente pode, não, mas eu não sinto. Então comece a perceber em cada fase da lua. Por exemplo, agora há pouco a gente estava numa fase crescente, né? Essa fase crescente, normalmente assim, a gente retoma coisas, ou a gente organiza coisas, a gente às vezes resolve tudo em um dia, uma coisa que estava lá, várias pendências ali na lua nova, num ciclo inteiro, às vezes, você tá ali, poxa, sem fazer, aí chegou uma lua crescente, você já, nossa, em um dia você resolveu uma lista de pendências que você não, né, você estava ali um tempão para resolver, né, e aí quando chega a fase da lua cheia, seria como se fosse o ápice, né, do ciclo, né? Então, a ideia é olhar lá aquela lua cheia que minguou, né? Que teve o seu reciclar dessa lua cheia. Aí ela entrou na nova, ela ficou escura. Ela entrou naquele período de reflexão mais intuitivo, mais feminino. Uhum. E desse momento nasce algo novo.
nasce alguma chama para um novo ciclo. Isso também acontece nas nossas luas internas. Eu vou dar um exemplo agora para ficar mais claro, assim. Por exemplo, que aconteceu comigo e que às vezes acontece, né? Uhum. Não sempre, mas eu adoro quando acontece. Que é quando chega a minha lua, minha menstruação, na lua nova, né? E é muito especial quando essas duas coisas acontecem, porque a lua nova é justamente o período da lua interna, que a gente chama. Poderia. Então, que é o momento que a gente está mais Uhum. intuitivo, né? Que a gente está mais introspectivo, né? E aí, dentro dessa lua interna, né? Dessa lua nova interna, né? A gente consegue também o mesmo processo da lua cheia. Só que isso a gente pode trazer para a consciência, que é esse nosso propósito aqui hoje. Trazer para a consciência o quanto esses ritmos da natureza influenciam a gente. Os ritmos lunares externos e os ritmos lunares internos. Às vezes você pode estar numa lua cheia externa e Sim. vir a sua lua, por exemplo. A gente já falou isso uma outra live, né, Gabi? O quanto, por exemplo, se chegou a tua lua, a lua nova, na tua lua menstrual, na lua cheia, por exemplo, o que acontece? Normalmente, eu não vou me estender muito, mas, por exemplo, se isso acontece, provavelmente você pode estar acelerando demais nos teus projetos, porque você está no momento de recolhimento numa lua de expansão, né? Então, a lua de expansão, o que ela está dizendo para você? Ela está pedindo a expansão desse recolhimento, né? O respeitar esse ciclo que talvez não esteja, né? Então, ou não, ou às vezes, por exemplo, pode ser uma expansão da intuição. Você pode estar num momento de uma criatividade muito grande, um momento de muita feminilidade, e isso gera uma expansão maior com essa lua cheia. Então, começar a entender que existe essa lua externa, e existe a lua interna, e elas podem estar juntas ou não. E quando elas não estiverem juntas, cada lua vai dizer alguma coisa para outra lua, né? Então, por exemplo, a pessoa menstruou na lua minguante também, né? Alguma coisa que precisa desapegar, alguma coisa que está precisando ser reciclada, né? Então, a gente entender, esses ciclos também influenciam diretamente na nossa produção, na nossa energia produtiva, nossa energia de força de vontade mesmo para começar alguma coisa, ou para dar continuidade, ou para finalizar. Né, Gabi? Que a gente está sempre nesse processo, assim como a lua, assim como os ciclos. Ou a gente quer começar, ou a gente está precisando dar continuidade, ou a gente precisa encerrar, ou a gente precisa maturar também, né? Que é fazer aquela avaliação, o que precisa melhorar. Então, as coisas vão tendo esse ciclo e a gente vai olhando onde a gente está inserido, tanto a nossa estação do ano, quanto as nossas fases lunares, para a gente conseguir respeitar, respeitar o tempo, para a gente aprender algo que esse sistema capitalista nunca vai nos ensinar, porque é justamente o contrário, né? A gente vive num sistema que está o tempo inteiro consumindo, né? Está o tempo inteiro querendo que uma coisa que existe, ela seja consumida, ela deixe de existir, né? O consumismo, ele justamente não tem fim, é a devastação quando você consome algo. E a gente está justamente querendo reciclar. A gente não quer que que o nosso planeta seja consumido, que as nossas árvores sejam consumidas, nossas águas. A gente quer que as coisas tenham um ciclo. E para o ciclo natural acontecer, ele precisa subir e descer. Não é natural a gente estar 100% produtivo, 100% feliz, sempre, 100% verão, sempre, né? Não que nos lugares que são 100% verão seja ruim, né? Isso é maravilhoso. Mas a gente entender que mesmo quando, né, estamos num lugar muito frio sempre, ou muito solar sempre, a gente vai sempre buscar esses equilíbrios de transmutações através da lua, através dos nossos ritmos internos. E a Gabi também agora, né, Gabi, não sei se você quer complementar Sim. sobre a lua, né? Eu acho que seria interessante a gente também trazer um pouco a ideia, né, falando aqui realmente com mulheres, sobre a questão da nossa lua interna, que é o nosso ciclo menstrual, né? Que a gente pode chamar de lua interna. Mas, assim, o Uhum. importante é a gente saber que nós temos hormônios diferentes, que são produzidos diferentes segundo o Exatamente. nosso ciclo menstrual. Então, é a Uhum. mesma coisa. Tentar se cobrar uma produtividade
no momento em que você está menstruando, não é. Não sei nem o que é a palavra utilizar, porque, tipo assim, não faz menor sentido. Biologicamente, né, Gabi? Biologicamente, Biologicamente é inviável. difícil já, É né? difícil. Uhum. Então, assim, bom, tem vários dados e tudo mais, mas se a gente for falar, assim, por exemplo, de mulheres que treinam, né? Quando as mulheres vão treinar tô falando de competidoras mesmo, em períodos em que elas estão ovulando, é um período que elas têm mais energia. E a gente tem uma energia enorme, 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 enorme. Então, assim, ela sobe, 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 né? E daí o que vai acontecer é que, normalmente, nesses períodos de energia, o que a gente tende a fazer é se engajar com muitas coisas. Porque a gente está numa energia gigantesca. Aí as pessoas falam assim, ó, quer fazer tal coisa? Quero. Vamos? Vamos. É como se os Sim, tá dias de sim. e realmente você tem energia para fazer aquilo, né? Nós mulheres nós temos essa energia para fazer isso nesse período. É um período que você tá ali com uma energia enorme, você quer, tipo assim, fazer tudo porque você consegue fazer, né? Só que você se engaja para fazer, né, nesse dia, dessas, né, 7 dias ali do teu ciclo, só que às vezes você vai pegando coisas para muito tempo depois. E não leva em consideração isso também no seu planejamento. Porque você não sabe quando você ovula, porque você não tem o menor conhecimento do teu corpo, porque você não, né, não nada. Aí o que vai acontecer? Quando você não tem essa percepção do seu próprio corpo, esse autoconhecimento realmente, conhecimento de como você é, o que pode acontecer e o que vai acontecer é que você vai acabar depois tendo esse problema no final. Então, quer dizer, você se engajou hoje, numa fase em que você está numa lua ali, que você está ovulando, para daqui 2 semanas em que você vai estar menstruando e você vai falar, mas por que que eu fiz isso? Porque você vai estar cansada, você vai estar sem energia, com dor. Muitas vezes a gente tem muitas mulheres que quando menstruam sentem dor na menstruação, uma grande maioria, né? Sortudas daquelas que não têm Sim. nem TPM e nem A gente dor. fica muito, Então, muito mais sensível, né? mais Parece que todo o corpo sensível. dói, né? Exatamente, aí o corpo dói. Aí você vai estar se cobrando uma produtividade que também não faz sentido. Então, quando Uhum. você leva isso em consideração, né, esse seu ritmo interno, menstrual, simplesmente, né, questão ali de Sim, hormônios, questão de quantidade de progesterona, estrogênio e testosterona que tem em você em momentos diferentes do teu ciclo. E aí, sabendo total. disso, você vai conseguir, assim, muito mais se organizar, se planejar para falar, opa, nesse período eu vou fazer tais coisas e vou conseguir, vai estar super maravilhoso. Nesse outro período é um período que eu vou estar mais reservada, mais recolhida, né? E Uhum. não se cobrar tanto. Então, tipo assim, não deu para terminar o que você tinha que fazer? Faz depois. Tranquilo, Isso é sabe? uma coisa que a gente falava muito também, né, Gabi? E a gente, assim, eu gosto sempre de trazer esse fato, assim, o quanto quando a gente tá com, né, os hormônios lá em cima, quando tá no verão, primavera, por exemplo, agora entramos na primavera, agora seria o momento, né, Gabi, da gente aproveitar para produzir o máximo que a gente puder, porque até no verão a gente tem, por exemplo, eu que tenho pressão baixa, a gente fica mais mole, mais sonolento também. Uhum. Então, às vezes, essas estações intermediárias, eu acredito que às vezes a gente fica muito mais produtiva, né? E ao mesmo tempo a gente aproveitar, por exemplo, lua crescente, lua cheia. Às vezes a lua crescente a gente está muito mais produtiva do que a cheia. A É, cheia a gente já está no ápice lá, é um já hábito. indo para uma É. minguante, né? Já tendo que se reciclar Uhum. para o próximo ciclo. Então é uma coisa que não para, né? Da gente perceber o, o quanto, por exemplo, essa lua crescente, eu tô me sentindo super ativa, super produtiva. Aproveitar, porque a gente sabe que daqui a pouco já é É. minguante. Daqui a Não, pouco nada essa dura energia para já sempre. vai virar, né? Daqui Exatamente. a pouco já é inverno. Então a gente entender, quando a gente pensa o planejamento, a gente sempre pensa a longo prazo. Não precisa ser daqui 5, 10 anos, mas pelo menos um prazo de um ano que a gente consiga ver os ciclos, que a gente consiga entender ali, né, minimamente o que está acontecendo dentro e fora de nós, né, Gabi? Com certeza. E aí tem uma outra questão também que eu acho importante, né, se a gente for falar aí sobre a questão dos nossos ritmos pessoais também, né? Isso é uma Sim. coisa legal, assim, que eu acho que é importante a gente saber que, então, além dos ciclos da natureza, que são os ciclos externos que vão nos influenciar internamente, além da questão, né, do nosso próprio Hormônio, né?
hormonais, né, que a gente tem, a gente também tem, né, os ciclos que são os nossos ritmos, né? E aí a gente sabe que temos aí quatro tipos, né, quatro tipos de ritmos diferentes, né? Biológico. Ritmos biológicos em que a gente não vai ter, então quer dizer, que cada pessoa vai produzir da sua forma única, né? Que não somos todos uma Uhum. grande boiada e todo mundo vai ali e faz, né? Então, assim, É como o sistema fala, né? Que a gente teria que acordar todo mundo teria que acordar né? Trabalhar das 7 até às 6 horas e se sentir produtivo nesse momento. exatamente, Só que existem 4 formas de pensar isso, né, Gabi? exatamente. E aí, o que que acontece? Quando você tem esses ritmos, né, que são então, ritmos biológicos diferentes, e a gente leva o nosso ritmo biológico em consideração, né, então isso é uma coisa também que a gente traz bastante, né, no nosso curso, por exemplo, né, no Arte de Planejar. A gente fala muito sobre esses ritmos, e a pessoa que não conhece os seus próprios ritmos biológicos vai descobrir, né, durante o curso, enfim, fazendo teste para descobrir como é que é e tudo mais, e entender como que ela pode na própria rotina dela, então ali naquela rotina diária, ela pode ir se entendendo, porque sim, existem pessoas que vão acordar às 5 horas da manhã, porque são pessoas que têm esse cronotipo, né? Chama cronotipo, Uhum. que tem um cronotipo de leão. O leão, ele vai acordar, ele é um animal matutino que acorda cedo. Então, a pessoa que tem um cronotipo de leão, ela vai acordar cedo, ela vai se beneficiar desses 5 horas da manhã, né? Então, E claro que além dela se beneficiar dos 5 horas da manhã, ela ainda vai ter a questão externa, porque são muitas coisas que estão em jogo, né? Tem a questão, uhum. sei lá, se ela tá no inverno, se ela tá no verão, enfim. E Sim. essa pessoa com esse cronotipo, ela vai precisar de momentos de descanso no dia. E aí você saber os momentos de descanso que você precisa ter durante o dia é muito importante, porque nós precisamos de Uhum. pausa, né? Primeiramente, a nossa energia não é exponencial, ela é cíclica, né? Então, falamos aqui, Uhum. falando com mulheres, né? Então, assim, temos energia cíclica, em que nós temos, então, já no mês, diferentes hormônios que estão ali, né? Agindo de forma diferente, impactando a nossa produtividade. E, além disso, a gente tem como é o nosso cronotipo biológico, como o nosso ritmo biológico funciona. E daí, se eu sou uma pessoa, por exemplo, ou também tem a questão, por exemplo, vou dar um exemplo, né, das pessoas que têm um cronotipo de golfinho. O golfinho é um animal que dorme por conta dele poder ser devorado, enfim, predado com muita facilidade, enquanto o hemisfério esquerdo tá ali acordado, o direito está dormindo. Enquanto o direito dorme, o Isso é esquerdo está incrível, né? acordado. Então ele não dorme o tempo todo, ele não dorme, ele tá ali sempre alerta, Em sabe? vigília. Quem não conhece uma pessoa que está sempre em vigília, né? Que diz, eu não, eu durmo 3 horas, estou bem, 4 horas, eu não preciso dormir mais, né? Exatamente. Verdade. Então, essas pessoas que são consideradas também insones, né? Às vezes, porque elas têm uma coisa, enfim, muito leve, elas acordam muito, muito, né? Tem também quando nós temos, por exemplo, quando nós somos mães. Quando nós somos mães Total. de recém-nascido, a Golfinho total. Isso gente é verdade. vira um golfinho. O nosso corpo, o nosso ritmo faz com que a gente acorde porque nós estamos protegendo o bebê. A gente não pode Total. cair em sono profundo. Então, uma mulher que amamenta, que está ali com o bebezinho, o marido está do lado roncando, babando, a bebê chorou a noite toda, ele nem viu que ela acordou, ele nem viu que ela levantou, que ela trocou a fralda, ele não viu nada. É impressionante. Parece assim que, tipo, como você não viu? Mas é porque ele, hormonalmente, não está precisando do que você está dando, sabe? Então, assim, como ele tá ali dormindo, ele dorme, tá tudo bem. Pra ele, né? Pra mãe, a mãe tá ali em estado de vigília o tempo todo. Então é a mesma coisa, sabe? Ter esse conhecimento, saber do seu ritmo, né? Saber qual é o seu ritmo biológico, saber É, das estações do ano, assim, isso é isso uma muda questão, muito, né, Gabi? isso muda muito. Então é essa a grande questão, né? O cerne da gestão do tempo e do planejamento e da organização é essa, não é uma coisa rígida. Comecei às 9 da manhã, terminei às 18 horas, eu vou fazer das 9 às 10 tal coisa, das 10 às 11. Não, Nossa, não, não, não. Primeiro, não é. comece em você. Quem você é? Aonde você mora? Qual é o seu ritmo? Em que estação do ano você está? Em que momento do seu ciclo menstrual você está? Beleza. Aí de você, você vai partir para o seu planejamento, né? E vai construir exatamente o que você precisa. E aí, quando você entende isso, você fala assim: nossa, mas é muito legal.
Porque você consegue Total. realmente colocar em prática e fazer as coisas que você precisa, sabe? Sem. E assim, pode parecer que a gente fala assim, nossa, mas quer dizer que eu tenho que levar em consideração isso, 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 isso? Sim, mas quando isso virar autoconhecimento, você já sabe. Você não precisa lembrar, sabe? É uma coisa assim, você está na primavera, você Exato, está no outono, sabe? Você precisa só ter uma. Você precisa só ser sensibilizada de que isso acontece. exato, Ter a informação. exato. E isso já. Você E nunca, tu sabe depois disso, você que nunca mais muitas vai saber. coisas, né, Gabi, assim, que a gente fala até no ateliê, no arte de planejar, eu sinto assim, o conhecimento em si, né? Ele muitas vezes, depois que você obtém o conhecimento, ele parecia óbvio. Ele parece que sempre teve ali, né? E só que muitas vezes é preciso isso, é preciso que nós, enquanto mulheres, enquanto rede de mulheres, que eu acredito que o Ateliê Cotidiano cada vez mais expande essa rede e está aqui Sim. convidando novas mulheres para fazer parte dessa rede, que é o Ateliê Cotidiano, que é um espaço para a gente olhar para isso, para a gente se sensibilizar, para a gente se planejar, para a gente realizar os nossos sonhos, sim, além da maternidade, né? A maternidade pode ser um sonho e é para muitas mulheres, sim, né? Às vezes estar em casa cuidando dos seus filhos também é um sonho para muitas mulheres aqui que nos acompanham. Mas a gente sabe que nós mulheres também somos muito criativas, inventivas, e a gente gosta de fazer coisas, né? Sim. Seja criativas no sentido corporal, ou seja, de manualidades, de empreender, de se desenvolver no mundo, deixar a sua voz, o seu legado, né? E o Ateliê Cotidiano a ideia é justamente a gente poder se unir. Porque eu e a Gabi, a gente estava cada uma desenvolvendo seus projetos, ok, tem um ateliê cotidiano ali, o Arte de Planejar já está gravado, o curso online está ali com a página de vendas pronto, está rodando, ok, beleza. Mas a gente começou a sentir falta disso aqui, né, É, Gabi? Da gente se contato, encontrar, uma da rede. gente conversar, da gente trocar, da gente trocar com outras mulheres, da gente, sabe? Aí eu pensei, vamos começar, vamos voltar a fazer live. Vamos, estamos aqui, voltamos a fazer live, porque a gente queria justamente isso, trocar esse apoio, trocar esse incentivo, esse conhecimento que a gente tem e nos unir com mulheres que pensam isso como a gente. Ah, eu também quero, sabe, não só viver da maternidade, mas eu quero desenvolver os meus projetos, sabe? Poxa, como é que eu posso começar? Né? Porque eu acho que vem muito ali, né, Gabi? Quando eu te procurei também, eu procurei a Gabi quando eu estava grávida, eu falei assim, Gabi, eu preciso voltar para o mercado, estou aqui, né, com o Caetano, o bebezinho, recém-nascido, o que que eu faço? Daí a Gabi, você já ouviu falar em bullet journal? Não, dá uma pesquisada. A Gabi, claro, conversou comigo, falou várias coisas, me falou também sobre ciclos já naquela época, porque acontece muito isso, a gente se cobra muito, a gente se julga muito, a gente se acha muitas vezes assim, se eu não conseguir uma vez, eu não vou conseguir. Isso não é para. Se eu não conseguir, se eu me coloquei essa meta e isso não aconteceu, não é para mim, então, isso. Eu não vou tentar de novo. Não, é a gente entender o porquê que não está indo. Se isso é uma prioridade, onde que a gente está se sabotando, né? Exatamente. Se isso é um desejo de uma conquista, o que está impedindo dessa conquista de acontecer, Uhum. né? Então, tudo isso a gente reflete dentro de um ateliê, né, de planejamento, a gente olha para isso, sabe? E a gente começou a ver, né, Gabi, que, ok, tem ali o curso prático, que tu vai ali em 28 dias, tu desenvolve o teu planejamento. Mas a gente começou a sentir que não é só sobre ter uma técnica, ter várias, né, algumas técnicas que vão te levar para um sonho realizado. É também isso aqui, né, Gabi? Faz parte do planejamento nós mulheres estarmos juntas, eu acredito, nos nutrindo também, né? Conversando umas com as outras, apoiando umas às outras, né, Gabi? Sim, porque é muito importante quando a gente. é, até uma questão assim, de que quando você expõe os seus projetos e fala o que você quer fazer, primeiro que você vai ter assim, você já está colocando aquilo no mundo, né? Aquilo saiu de dentro de você e já foi, né, colocado no mundo de forma vocal, mas saiu de dentro de você. E daí você tem também aquele compromisso que você mesmo se ouviu, né? Saiu da sua cabeça, saiu do âmbito do pensamento, foi para o âmbito vocal, você falou, você se ouviu, outras pessoas te ouviram.
as pessoas vão te dar ideias. Ai, nossa, você está falando sobre esse projeto, eu conheço alguém que não sei o quê, vai colocar você em contato com aquela pessoa. E aí o negócio flui, assim, é impressionante. E se você guarda para você, sozinha, assim, na tua cabeça ainda por cima, não bota no papel, não fala, não põe no mundo, é um processo diferente, né? É um processo mais, enfim, mais lento, talvez, ou, enfim. E aí uma questão. Eu acho que é mais caótico, assim, né, Gabi? Eu acho que quando eu não planejava antes, por exemplo, há muitos anos atrás, sei lá, talvez uns 10 anos atrás, não sei quanto tempo. Na verdade, começou mais lá em São Paulo ainda, Uhum. bem focado em projetos. Depois é que eu, com a maternidade, que eu abrangi toda a vida. Porque antes eu achava assim, gente, que eu tinha que planejar. Ah, eu tenho, por exemplo, um espetáculo. Ah, eu vou planejar a produção desse espetáculo. Aí, mas o resto da minha vida tava um caos, né? Tava, tipo, mil coisas acontecendo. Hoje não, hoje eu já olho tudo integrado. Ok, eu tenho esse projeto, mas esse projeto está dentro de uma rotina, ou está dentro de um estilo de vida do momento. Por que está acontecendo isso nesse momento? Porque está acontecendo isso, isso, isso. Então, ao invés de ficar me julgando, né, querendo que as coisas sejam de um determinado jeito, eu entendo onde está o contexto, né? Qual é o contexto? Essa palavra, para mim, quando, né, os cariocas falam muito essa palavra, contexto. O contexto, olhar o contexto muda tudo, né? Isso. Exatamente. Perceber o contexto. Até porque, se você for pensar, é uma forma assim de você ser mais leve, sabe? Quando você sabe, quando você se conhece, quando você conhece as suas limitações, quando você sabe onde você quer chegar, quando você, às vezes você nem sabe onde você quer chegar, mas assim, você tem uma ideia, tem um norte, né? E que você coloca isso para você falar assim, bom, ok, vou planejar, tenho tal desejo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Isso acaba se tornando assim, para não sei assim para você, mas assim, pelo menos para mim é algo que eu já coloco no papel e que eu já mentalizo aquilo e falo assim, ok, o que que eu quero? Porque saber o que você quer é muito importante, né? Saber o que você quer, É saber o que é cinquenta prioridade na por sua cento, vida. né? Já é Já é. 50%. Porque uma coisa é você viver a vida ditado por horários e regras de pessoas externas que vão impor. E assim, claro que você fala assim, ok, nós somos empreendedoras, então a gente tem o desafio e a responsabilidade de ter que fazer isso, porque é a gente que vai se impor o horário, mas é uma liberdade, é uma responsabilidade. Porque se você não mexer, não nada acontece. Por outro lado, se você trabalha para uma outra pessoa, que também é ok, cada um escolhe o que quer fazer da vida, sem julgamentos, você tem Sim. ali o seu tempo que você vai doar para aquela pessoa. Mas se você se conhece, de repente você pode até doar esse tempo de uma outra forma, né? Doar, assim que eu falo, Uhum. trocar dinheiro, né? Mas enfim, você pode trocar o seu Uhum. tempo de uma outra forma, né? Você pode pegar e trocar ele sabendo, ou se você tem, não sei, você tem que fazer um plantão. O seu plantão é das 9 às 18, você não tem outra forma, mas o que que você vai fazer antes e depois? Isso da sua vida. E o que que você vai colocar nesse momento é o tempo que você tem, sabe? Então, acho que é realmente isso, assim. Acho que não é. Acho que sempre gestão de tempo não é sobre rigidez e colocar ali no papel, fazer caber em 24 horas uma lista interminável de coisas, e sim saber fazer com o seu tempo aquilo que você quer. E acho que isso, assim, é o que é mais importante, sabe? E aí, É quando você tem verdade. consciência de que você pode fazer isso e que você é responsável pelo seu tempo, nossa, a vida muda, né? É outra. Tá. E como É, ajuda quando a gente está trocando, né, Gabi? Como incentiva, né? Eu vou ver aqui o horário. A gente tem 13 minutos para perguntar. Se alguém que está por aqui quiser perguntar alguma coisa, tem uma caixinha de pergunta, pode sim, colocar nos comentários. sim. E, A gente fala, Gabi. sim. Quer E também, falar um pouquinho do arte? sim, então, também quem está assistindo essa live depois, né? Também pode mandar perguntas depois, se tiverem, nós teremos o maior prazer de responder, né? Não fica só aqui nesse momento, mas fica para depois também. Teve uma reflexão depois, enfim, às vezes as coisas não vêm agora. Mas eu acho que é bem legal, assim, né? A gente teve oportunidade, né? Tanto por meio de mentorias, quanto por meio, né, do nosso curso Arte de Planejar, de impactar a vida de muitas pessoas, né? De fazer com que essas pessoas tivessem esse despertar, assim, do tipo, nossa, mas então o tempo é isso, e
não se sentir mais frustrada porque não conseguiu fazer alguma coisa que alguém disse que teria que ter conseguido, porque, né, cada pessoa é individual. E assim, só de você ter essa consciência, isso é muito importante, sabe? Porque senão as pessoas ficam extremamente cansadas, doentes, Com burnout, tendo burnout, né, com amiga? Com burnout, depressão, exatamente. crises de ansiedade, de pânico, né? Então a É, gente sabe tantas coisas, né, que o estresse, né, vem ocasionando na vida das pessoas, né? E o estresse é justamente entrar num ciclo de produtividade que não é o que a gente está trazendo aqui, né, Gabi? Isso é muito importante também a gente salientar. O que a gente traz aqui não é você encher a sua agenda, como a Gabi falou, e nem pensar numa produtividade patriarcal, né? Mas a gente, por isso que a gente fala muitas vezes também no nosso planejamento matriarcal, sim. né? Onde o ciclo lunar está no centro de tudo. O ciclo lunar interno, o externo, os ciclos da natureza e, claro, os nossos objetivos, mas sem buscando hoje, a Gabi também, a gente pode fazer uma live também só sobre isso, né, Gabi? A Gabi tem buscado bastante o slow living, né, Gabi? E eu, depois que eu conversei contigo, assim, eu comecei a perceber também, assim, que a minha vida aqui na Guarda do Embaú é muito slow living, assim, né? Não que, assim, eu às vezes acho bem corrido, muitas vezes, assim, tenho muita coisa para fazer ainda, me comprometo com bastante coisa. Ainda quero ser mais minimalista também nos meus projetos, assim, tenho buscado e até assim, reciclado um pouco mais, assim, sabe? Algumas coisas eu tô, mesmo assim, tem várias oportunidades digital agora, assim, mas eu não tô sentindo que eu quero estar escrevendo e me dedicando para isso. É mais um tempo gigantesco da minha vida que então hoje eu já consigo ver que era uma coisa que eu não conseguia há muitos anos atrás, é perceber assim, o tamanho do projeto que eu vou me comprometer. Porque às vezes a gente fala um sim para uma coisa que a gente acha que é desse tamanho. E daqui a É, pouco esse desse tamanho é desse tamanho. E sim. compromete todo o teu tempo e toda a tua vida e você não consegue fazer outras coisas porque você se comprometeu com aquilo. Sim. E outra Né? coisa, Isso eu não quero mais na minha vida. só pra gente, antes da gente nos nossos 3 minutos, a gente tem que estar muito conectada, né? Porque eu acabei de falar não pro capítulo de um livro, de um congresso que eu participei em junho, e a mesma coisa, eu falei, não cabe no meu, na minha vida nesse momento escrever nenhum capítulo de livro nenhum, sabe? Então, assim, Se dedicar, prioridade, né? Mais uma coisa para se dedicar. uma questão de prioridade, então isso é muito importante. Ah, adorei falar com você, foi uma Amiga, delícia. sempre maravilhoso Muito nossas bom. trocas. Obrigada, gente, por quem esteve aqui com a gente, quem Sim. está. A gente é amigas há muitos anos, é muito bom sempre se encontrar e agora partilhando também, né, amiga? Então, até a próxima, né? Até a próxima, amore. Até a próxima. Tchau. Na quinta que vem tem mais? Vamos fazer de 15 em 15. O que você acha? 15 em 15, eu acho. 15 em 15, né? Mais leve Mais na leve. nossa rotina. Né, amiga? Tchau. Beijo. Tchau. Até mais, gente. Ah, vamos deixar os dados do Arte de Planejar depois nos stories, Sim. né, Gabi? Beijo, beijo. Beijo, tchau. Como é que fecha aqui?